Olá, eu sou Paula de Castro Nunes, doutora em saúde coletiva, e nesse vídeo eu vou falar um pouco para você sobre como que a gente calcula os indicadores epidemiológicos específicos. A gente está dentro do tema de introdução à epidemiologia e vamos lá para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Eu trouxe alguns indicadores específicos que são muito importantes para que você possa entender um pouco mais o nosso sistema de saúde, né, o nosso SUS. Um indicador que é muito importante, muito relevante, é a esperança de vida ao nascer, né? Essa expectativa de vida, ela fala, na verdade, mais do que só essa expectativa, né? Ela fala sobre a esperança da vida desde o nascimento até o óbito, tá? Então, é um número médio de anos esperados para um recém-nascido em determinado lugar e determinado ano considerado, tá? Ela expressa duas coisas muito importantes, né? Essa taxa, né? Esse coeficiente, né? Ela trabalha com um número médio de anos que você esperaria que um recém-nascido vivesse, né, dentro do Brasil, por exemplo, ou dentro de uma cidade específica. E o aumento da esperança de vida ao nascer, ele sugere uma melhoria das condições de vida e de saúde de uma determinada população. Ela é super importante para a gente entender, na verdade, se a nossa população e as nossas condições de vida estão realmente impactando positivamente ou não na nossa população. Tá? Então, o cálculo é esse, parece complicado, mas não é, e a gente vai trabalhar um pouquinho a seguir, tá? Então, é o número de nascidos vivos sobre total de anos vividos a partir do nascimento. E aí a gente faz o cálculo, tá? Aqui eu trouxe para vocês, eu fiz uma busca, né, lá num site que chama PROADES, mas eu poderia ter feito no DataSUS também, de qualquer forma. Eu trouxe aqui a esperança de vida ao nascer da população masculina. E a gente sabe que a gente tem uma diferença, porque mulheres vivem mais anos do que homens, tá? Nascem mais homens, mas acabam morrendo mais cedo, tá? E mulheres acabam vivendo mais. Então, vamos lá. A gente tem, em 2000, a gente tinha ali uma esperança de vida ao nascer de 66 anos. Olha como é que a gente teve, olha, um aumento ao longo do tempo. Em 2018, que é o último ano que a gente tem ali de dados, a gente já estava chegando a 72,7 anos. Isso é realmente, né, um incremento, um aumento bem significativo, né, de expectativa de vida na nossa população. E o que isso traz para a gente? Uma série de coisas. As pessoas vivem mais, elas também adoecem mais, né? Se as pessoas vivem mais, elas têm mais chance de desenvolver uma doença como um câncer, né, de desenvolver uma doença cerebrovascular, de desenvolver uma série de outras questões. Com 72,7 anos, a gente também tem que se preocupar, o governo ele tem que haver algum tipo de preocupação relacionada, então, à aposentadoria, né, de que forma, então, que a gente vai trabalhar esses anos vividos e de que forma também a gente vai organizar essa questão econômica, né, do nosso país. Então, isso é realmente muito importante. Esses dados, então, são do PROADES, né, que é um instituto é um site, né, da Fiocruz, que é um site governamental também. Outro indicador interessante é o coeficiente de letalidade. O que a letalidade fala pra gente, né? Na verdade, fala da gravidade de uma doença, né? Quão grave essa doença e o quanto que ela mata. Né? E a gente consegue observar ela a partir desse indicador epidemiológico aqui. Então, é uma medida que avalia a gravidade de uma doença, indicando a proporção de pessoas que morrem por essa doença específica em relação ao número total de casos diagnosticados. Então, por isso que a gente trabalha o risco, tá vendo? O nosso denominador aqui não é a população total, repara? É o quê? É o número total de casos diagnosticados daquela doença específica. Então, se eu estou falando, por exemplo, de câncer de mama, então eu estou falando de número de óbitos em cima sobre o total de pessoas que foram diagnosticadas para câncer de mama, tá? E aí eu consigo, então, saber a letalidade do câncer de mama numa determinada população, num determinado ano. Tá? Ela é frequentemente, então, utilizada para compreender a letalidade das doenças específicas. A gente pode falar de uma doença rara ou uma doença muito frequente populacionalmente, tá? Bom, outro indicador que eu trouxe aqui é a mortalidade por doenças do aparelho circulatório, que é a principal causa de óbito de todo o nosso país, tá? Independente da região,
realmente essas doenças do aparelho circulatório, né, cérebrovasculares, são doenças realmente muito frequentes, muito frequentes na nossa população. Então, tudo que a gente faz em termos de políticas públicas é, de fato, conseguir trabalhar dados e políticas públicas para melhorar a saúde da nossa população e para que essas doenças sejam menos incidentes. Né? Então, porque elas trazem, inclusive, consequências muito graves, né? Não só de óbito, mas também de certa forma, de dificuldade, porque essa pessoa ela acaba ficando, pode ficar acamada, ela fica precisando de reabilitação, né? Então, realmente, ela traz repercussões muito sérias na vida das pessoas, né? Então, vamos lá. O que é esse cálculo? É um número de óbitos por doenças do aparelho circulatório, que é o quê? É infarto, é um AVC, o AVE, né? São essas doenças aí que a gente sabe que são muito comuns. Então, vamos lá. Por 100 mil habitantes, em determinado espaço geográfico, ou seja, uma cidade, um bairro, um estado, né? Ou uma região do país, por exemplo, por ano considerado. Então, o que ela estima? Ela estima o risco de morte das doenças do aparelho circulatório e ela dimensiona a magnitude do problema de saúde pública. Qual é o tamanho dessa doença, né, em termos populacionais? Ela é muito frequente, não é? Já estou dizendo para vocês que né? Mas, de fato, realmente ela traz essa dimensão, tá? E ela também retrata a incidência dessa doença na população, né, associada aos fatores de risco como, ali, ó, tabagismo, né? E aí aqui a gente está falando não só do cigarro comum, mas também desses dispositivos, né, que estão muito frequentes hoje em dia na população, principalmente mais jovem, e de pessoas que deixam o tabagismo do cigarro normal para fumar vape, né, e todo tipo de dispositivos que você encontra facilmente, né, para comprar, e que não tem cheiro e que parece que não faz mal, mas na verdade ela faz tão mal quanto o tabagismo tradicional, né, o cigarro normal. Além disso, a gente tem a hipertensão, a obesidade, a hipercolesterolemia, né? Ou seja, o colesterol alto, diabetes, sedentarismo e o estresse. Todos aqueles fatores de risco que estão relacionados ao quê? À vida moderna, à vida nas cidades, né? A vida no meio urbano, tá? Expressa também as condições de diagnóstico e assistência médica prestada, ou seja, será que o nosso sistema de saúde está conseguindo se organizar, né, se preparar para prestar um serviço de qualidade para a nossa população? Então, também esse é um dado importante, indireto, mas que a gente acaba inferindo também com essa taxa, tá? Como é que é o cálculo dela? Então, é sempre... Aí a gente tem um risco diferente. Aqui a gente não está trabalhando com pessoas que morrem sob pessoas diagnosticadas. A gente trabalha com o quê? Com o total de habitantes da nossa população, tá? A gente ainda pode fazer uma diferença aqui de total de habitantes, por exemplo, mulheres, tá? Total de mulheres ou total de homens. E a gente também consegue fazer essa suborganização, né, dessa taxa. Tá? Então, é o número de óbitos por doença do aparelho circulatório sobre o total de habitantes, vezes 100 mil, mais uma vez, para a gente padronizar e poder comparar populações. Tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, uma atividade para a gente fazer juntos aqui. Então, eu tenho a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, tá? Que é dada, então, pelo número de óbitos por doenças do aparelho circulatório totais, tá? Eu não estou aqui trabalhando com AVC, com infarto, por exemplo, tá? Enfim, eu estou trabalhando aqui especificamente com o grupo de doenças, tá? É um grupo de doenças do CID-10, que é o Código Internacional, Classificação Internacional de Doenças, que é o 10, mas a gente já tem, eu estou falando do CID-10, mas na verdade a gente já tem até uma versão mais atualizada, que é o CID-11, tá? Que é esse grupo aqui que a gente consegue também esses dados no site do DataSUS e o número total de habitantes a gente consegue lá no site do IBGE. Tá? Então, eu tenho aqui uma atividade, que, vamos lá. Eu tenho aqui a taxa, tá, do aparelho circulatório, peraí. Vamos lá. Taxa do aparelho circulatório, então eu tenho aqui 800 óbitos para 1 milhão de habitantes, tá? Que é o tamanho dessa cidade, vezes 100 mil. Então, eu tenho aqui a taxa de mortalidade por doença do aparelho circulatório, né? Que eu tenho, então, aqui, olha, 800, não é isso? Óbitos por doença do aparelho circulatório, né?
por 1 milhão de habitantes vezes 100 mil. Então, eu tenho aqui 80, tá? A taxa, então, por doença do aparelho circulatório, dá 80 óbitos por cada 100 mil habitantes, tá? Tá? A nossa conclusão aqui da nossa atividade, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês verem um painel, né, desse indicador de doenças. Então, são óbitos, né, taxa de mortalidade, não são óbitos, é taxa de mortalidade, tá? De doença do aparelho circulatório. Ela é padronizada por sexo, idade e por 100 mil habitantes. Aqui eu tenho, então, os óbitos gerais, tá, do Brasil, então, homens e mulheres. Então, eu tenho ali, 186,7 óbitos para cada 100 mil habitantes. Isso realmente é um número muito expressivo, né? E é claro que a gente vê aqui, olha, que foi caindo ano a ano, né? A gente vê que foi, de fato, olha, e até chegar aqui, 10 anos depois, a gente tem ali realmente uma redução bem expressiva, né? Mas ainda assim, mesmo com as reduções, a gente chega aqui em 2021, né, 21 anos depois, com uma redução expressiva, mas ainda assim é uma taxa assim, que ela é muito, né, que ela mostra como que é forte a presença dessas doenças, desse grupo de doenças na nossa população. Então, é algo que a gente tem que trabalhar, é algo que a gente tem que enfatizar e é algo que, de fato, as políticas públicas do país, elas têm que estar voltadas, né, com os olhos voltados realmente para esse grupo de doenças, que é o grupo que mais mata brasileiros, né, aqui no nosso país. Tá bom? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor esses cálculos, né, e esses indicadores de saúde que são muito importantes para o nosso SUS. E até uma próxima oportunidade.